Deus continue abençoando vocês. E hoje, eu não sei se vocês sabem, é aniversário do Robson Barros. É hoje, não é? Aê, rapaz, olha, parabéns, viu? Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Bom ter você. Depois você toma um café lá que já está garantido, viu? Que comigo é assim, aniversário não vai passar em branco, não. Eu queria iniciar essa nossa conversa te fazendo duas perguntas. Primeira pergunta: Ernest Hemingway, Vincent van Gogh, Kurt Cobain, Robin Williams, Marilyn Monroe, o que eles têm em comum? Todos se suicidaram. E o que dizer de Chris Farley, Whitney Houston, Heath Ledger, Amy Winehouse, Elvis Presley? Overdose. Agora veja você que, do ponto de vista daquilo que é promovido na nossa sociedade, todos eles tinham tudo que dizem que nós temos que ter para a vida fazer algum sentido, para a vida valer a pena, para a vida ser bem vivida. Mas como diria o americano, o outcome disso, o resultado disso não confirma essa teoria de buscar ter mais fama, mais dinheiro, mais poder, ser mais desejado, ser mais conhecido. As coisas não terminaram bem. E na verdade, se nós pararmos por um momento e pensarmos, todos nós devemos refletir o que diz Deus sobre isso. Porque a investigação de uma vida que vale a pena ser vivida não é apenas objeto de empirismo humano, das especulações humanas, ou mesmo de articulações filosóficas humanas. É preciso que o Criador, aquele que nos criou, nos diga como é que a vida é bem vivida. Imagine que aparecesse do nada um fulano chamado, para não ter ninguém com esse nome aqui no meio, vou chamar ele de Bob. O Bob aparece sobre um gramado lindo, com flores e pássaros cantando. Como é que ele sabe o que é bem viver? De onde ele vai tirar essa ideia do que é bem viver? Bom, uma maneira é ele sair tentando e arriscando e se machucando e acertando. A outra maneira é que alguém revele para o nosso amigo Bob como é que se vive bem. E quando nós olhamos para a Bíblia, a lógica da Bíblia é completamente inversa desse mundo. Por exemplo, o último será o primeiro, o fraco é forte, o pobre é rico, e quem chora é bem-aventurado, é mais do que feliz. Eu gostaria de propor nessa manhã que uma pequena carta no Novo Testamento, um bilhete escrito pelo apóstolo João, por volta do ano 90, nos traz alguns princípios que nos ajudam a entender o que é viver bem. Porque mesmo dentro de igreja, mesmo ouvindo programas evangélicos, nós continuamos ouvindo a mesma mensagem sendo reforçada. Que você tem que ter mais, você tem que ser mais, você precisa ter mais poder, e aí cria um monte de práticas mágico-supersticiosas para que você consuma aquilo que o mundo deseja consumir. Essa carta, meus queridos, eu creio, pode nos mostrar um caminho para que a vida seja bem vivida. Carta de João ao seu amigo, a quem ele chama carinhosamente de filho, Gaio. É apenas um capítulo. Se você nunca leu a Bíblia, um livro inteiro da Bíblia, hoje você vai fazer. Diz assim a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio. Aqui, presbítero, nós podemos entender tecnicamente como aquele que exerce a função pastoral, ou o ancião, um homem velho, cheio de experiência. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado Gaio, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e sua saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Nós estamos na terceira carta de João. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor.
Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome, e esse aqui é o nome de Jesus, foi que saíram, nada recebendo dos gentios ou dos pagãos. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. O apóstolo João, nós sabemos, além do evangelho homônimo, o evangelho de João, ele escreveu 3 cartas no Novo Testamento. Na primeira carta ele fala da importância de termos comunhão com Deus. Na segunda carta ele fala sobre com quem não devemos ter comunhão. E são aqueles que distorcem a verdade de Deus, aqueles que ensinam heresias. Porque no final do dia, aquilo que nós acreditamos, de fato, é o que nós praticaremos. E na sua terceira carta ele fala com quem nós devemos ter comunhão. Essa carta é uma carta de encorajamento para que Gaio continue fazendo o que vinha fazendo, que é exercer a hospitalidade para com irmãos, sobretudo irmãos pregadores itinerantes naquele período da igreja. Agora, o que nós não sabemos quem é Gaio. Na Bíblia nós temos pelo menos 4 referências, 5 dependendo como é que vamos contar, se for um outro Gaio, Romanos 16, 1 Coríntios 1, Atos capítulo 19, Atos 20. Mas não há nenhuma certeza de que se trate do mesmo Gaio. Além da Bíblia, a única referência que temos se encontra na Constituição Apostólica de 370, onde lemos que o apóstolo João ordenou um certo Gaio como bispo da igreja de Pérgamo. É o mesmo? Não temos certeza. Esse é um fato, apenas uma história, uma tradição, nós não sabemos. Até porque nos dizem os estudiosos que Gaio era o nome da moda naqueles dias. Que os pais, era um dos nomes mais escolhidos pelos pais para atribuírem aos seus filhos. Então você imagine quantos Gaios tinham ali. Na minha infância, tem algumas pessoas ainda da minha idade, Leandro, por conta de uma novela que passava e era o nome da moda. Depois veio a dupla sertaneja, Leandro e Leonardo. E as pessoas, quando eu me apresento e apresento meu filho Leonardo, eles nunca mais esquecem. Às vezes confundem, eles falam, ô Chitãozinho, e o Chororó, como é que está? Nomes se tornam populares, esse é o caso, é um nome popular, nós não sabemos quem ele é, mas nós sabemos como ele é. É um homem que viveu uma vida plena, ao ponto de que o seu nome foi perpetuado na Escritura. Nós não sabemos quem ganhou sequer o Grammy de 5 anos atrás, sabemos? Eu não sei. Eu não sei quem ganhou o Nobel de Física nos últimos 10 anos. Eu não sei esses nomes, eu não me lembro desses nomes. Eu lembro o nome de outras pessoas que me marcaram muito. Eu lembro o nome da prima que muito me ajudou. Eu lembro o nome da minha professora que me alfabetizou. Esses são valores que se perpetuam. Eu não me lembro qual foi o artista mais famoso que ganhou o Oscar 8 anos atrás. Mas eu me lembro qual era o nome do vizinho que ajudou a minha família quando ela estava enlutada. São esses os heróis que permanecem ao longo da história e são entesourados na nossa lembrança. E Gaio, por viver essa vida bem vivida,
ele entrou na história da fé. E hoje, 2000 anos depois, 2000 anos de algumas coisas, aqui estamos nós, pensando na sua história. E o que aprendemos a respeito dele? Versículo 1. Ele é alguém que é amado na verdade. E essa é mesmo a melhor tradução. Não é amado de verdade, mas amado na verdade. Versículo 2, deixe sua Bíblia aberta, por favor, na 3ª de João. Versículo 2, na parte B, fala a respeito da tua verdade, a verdade que Gaio entesoura e carrega consigo. E terceiro, fala que ele anda na verdade. E o versículo 4, João diz assim, que eu amo quando os meus filhos andam na verdade. A expressão filhos pode ser uma referência ao fato de que essas pessoas se achegaram ao Evangelho por meio do ministério de João. Essa é uma possibilidade que faz muito sentido. Uma vida bem vivida é uma vida alicerçada na verdade. Como diria aquele juramento escocês, a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Faz todo sentido. Esse é um termo precioso para João. Veja quantas vezes nesse pequeno bilhete ele repete a palavra verdade. E no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim que Jesus era cheio de graça e de... Pode me ajudar? Verdade. Em João 3, 21, ele diz que aquele que pratica a verdade vem para a luz. No capítulo 4, versículo 23 e 24, ele diz que, a respeito de Jesus, que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso aí, vocês estão certos. E em João capítulo 8, versículo 32, texto conhecidíssimo de folhetos evangélicos que nós distribuímos, Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14, 6, outro texto clássico conhecido no discurso de despedida, Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. No discurso de despedida ainda em João 14, 15 e 16, Jesus, quando fala do Espírito Santo e da palavra, ele diz que o Espírito é o Espírito da verdade. E que ele ora pela santificação dos crentes em Jesus para que sejam santificados na verdade. Diante dos cético Pilatos, Jesus disse que nasceu e veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Gaio é um homem que anda na verdade. Charles Spurgeon disse o seguinte: a verdade estava nele e ele andava na verdade. Porque para nós cristãos, a verdade não é um conceito, não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. Jesus é a personificação plena da verdade. Por isso, para nós, não existe esse conceito de que a verdade é relativa. Para nós, a verdade é absoluta. Para nós, a verdade é objetiva. Ou é verdade ou não é verdade. Não existe meio grávida para nós. Para nós, as coisas são sim ou não. Trevas são tão diferentes quanto a luz do dia. Nós não temos esse meio termo. E é quando depositamos a nossa fé nessa pessoa maravilhosa de Jesus, que por meio do Espírito da verdade vem habitar em nós. Ele então nos capacita para vivermos a verdade, na linguagem dele, para andarmos na verdade. Imagine o seguinte: se eu carregar um pão na mão e mostrar o pão, esse pão me dá energia? Se eu tenho um pão na mão e eu mostro o pão e eu falo do pão, mas se eu não comer o pão me dá energia? Não! E é isso que nós vivemos. Nós não falamos apenas de um compêndio doutrinário, embora também tenhamos toda uma documentação objetiva da nossa fé, que chamamos de verdade, mas nós nos alimentamos do pão, Cristo em nós, isso é a esperança da glória.
O Espírito de Deus em nós e o poder para vivermos aquilo que humanamente não conseguimos viver. Eu acho que era com Alexandre e a Duda, a gente estava conversando esses dias, e eu disse alguma coisa assim, que viver a fé cristã não é difícil, é impossível. Porque as exigências que Deus nos faz estão acima daquilo que nós podemos fazer, e é tão maravilhoso saber que não conseguimos fazer em nossa própria força, porque não nos dá nem frustração e nem orgulho. Porque se faço alguma coisa virtuosa, se sou capaz de realizar algo que cause admiração positiva, que encoraje o outro e traz em última análise glórias a Deus, porque é o Espírito da verdade que me capacita a andar na verdade. Um homem me disse o seguinte uma vez, Valdemar, num aconselhamento: não, pastor, eu amo a minha esposa. Eu saio com todas essas outras, mas é ela que eu amo. Mas que amor é esse? Eu disse a ele. Que amor é esse? Que você está destruindo a sua esposa. Veja o que disse João. Ama-se quando se ama na verdade. Amor não faz mal ao outro. O amor não causa dano ao outro. O amor não procura os seus próprios interesses. Porque o amor se alicerça na verdade. E é tão importante isso para nós, porque veja, não existe nenhum ser, eu não sei como dizer isso, mas não existe nenhum ser em todo o universo, ou no multiverso, que seja mais real, mais verdadeiro que Deus. Não existe alguém que nós possamos dizer que é tão real, absolutamente real como Deus, ou mais que Deus. Deus é o máximo de realidade. E o que isso quer nos dizer? Deus, portanto, não opera na ficção. Eu explico. Deus não opera na mentira, na irrealidade. Orações forjadas na forja da mentira e do engano não são respondidas por Deus. Uma teologia falsificada e falseada não tem a bênção de Deus. Uma vida que continua no engano, na mentira e na hipocrisia, não recebe o aval de Deus. Por isso, se nós queremos a plenitude de Deus e uma vida bem vivida, nós precisamos de fazê-lo na verdade. Porque Deus, meus queridos, Ele se manifesta realmente na verdade. A Júlia e a Melina já estão pensando, o papai vai voar de verdade, já já. Mas eu vou me empolgando com esse conteúdo, não tem jeito. Nós estávamos fazendo uma viagem, uma certa ocasião, e nós visitamos um zoológico. E nesse zoológico, confesso a vocês, eu não sabia disso. Eles deram um pequeno tour e explicavam a respeito de animais e aves. E uma dessas aves eram os flamingos. Eu fiquei impressionado com aquela coloração meio rosa dos flamingos. E eu não sabia porquê, e perguntei, e eles explicaram, porque eles comem os camarões, que tem essa coloração rosa. E aí eles manifestam essa cor. Eu pensei, que exemplo maravilhoso. Nós vamos expressar, professora Mônica, a cor daquilo do que nós nos alimentamos. Quanto mais nos alimentamos da verdade de Jesus, mais da verdade de Jesus vai se manifestar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E assim nós vamos brilhar mais cores do reino de Deus, em qualquer circunstância que nós nos encontremos. Há uma disputa por que João escreveu essa carta. E alguns creem que uma das razões é porque talvez Gaio ele estivesse adoecido. Daí os votos de João, logo no início da carta, dizendo, olha, eu faço votos para que você seja próspero em tudo, assim como é próspera a sua vida espiritual. É outra coisa que não dá para afirmar conclusivamente, porque nós sabemos que é um tipo de saudação presente em muitos textos gregos,
inclusive em ambientes seculares. Seria o nosso equivalente de, eu espero que tudo esteja bem com você. Mas João faz sim uma alteração. João coloca lado a lado a ideia de que ele fosse tão bem sucedido quanto ele era bem sucedido espiritualmente. Eu pergunto, o que isso faria conosco? Se a nossa vida fosse tão bem sucedida quanto somos bem sucedidos espiritualmente. Como você acha que você se encontraria hoje? Será que amanhã mesmo o gerente do banco te ligaria nas primeiras horas do dia? A ideia do texto, obviamente, nada tem a ver com esse evangelho mentiroso de teologia da prosperidade, em que todos serão ricos, saudáveis e bem-sucedidos. Essa não é a ideia do texto. A ideia do texto é que Deus cuida dos seus, provê para os seus, para que eles sejam instrumento de bênção durante a sua jornada nessa terra. E é por isso que chegamos no versículo 5, que diz assim: procedes fielmente naquilo que pratica. Primeiro, uma vida bem vivida é uma vida estabelecida na verdade. Segundo, uma vida bem vivida é uma vida que procede fielmente naquilo que pratica. Note duas expressões interessantes: andar na verdade e proceder fielmente. Meus queridos, Deus não nos chama, nenhum de nós, para sentarmos sobre a verdade, dormirmos sobre a verdade. Deus nos chama para andarmos e procedermos na verdade. Mas também é interessante que Ele não chama a gente para sair correndo na verdade. Às vezes nós temos o desejo de ver tudo resolvido muito rapidamente. Mas essa ideia de viver uma vida que suco, de pó instantâneo, não é verdadeira. A verdade é um passo, mais um passo, mais um passo, consistentemente com a verdade. O que é interessante também no texto é que ele procede fielmente em tudo aquilo que ele pratica. Nós não sabemos quantos recursos Gaio tinha, não sabemos nem mesmo sobre a saúde dele, mas o que quer que fosse, ele era fiel naquilo que tinha e naquilo que era. No final do dia, para viver uma vida bem vivida, não é quanto você tem, não é quanto você tem, mas é o que você faz com o que você tem. O que você faz com o tempo que você tem, o que você faz com o dinheiro que você tem, com os dons que você tem. Você pode ter pouco. Eu conheci várias pessoas que ganham muito pouco e eu brinco que eles deveriam ter um Nobel de economia, porque o que eles conseguem fazer é impressionante. Mas a voz desse mundo diz o contrário: você tem que ter mais. Não, não, não. Você tem que proceder fielmente com o que Deus já confiou a você. O que Deus confiou a você? O que é que você já tem nas suas mãos? Seja fiel, proceda fielmente com o que você tem. Me permita a leitura, eu estou meio atrapalhado com o horário, porque vocês mudaram a hora do culto, eu estou meio perdido. E agora acaba que hora? 11h30. Tenho 5 minutos e mais 4 pontos, vai ser rápido. Talvez não, talvez eu enxugue um pouco aqui. Me permita a leitura rápida de uma história verdadeira que eu coloquei no livro Como Sobreviver à Crise Financeira. Eu não estou vendendo o livro lá, mas vale aqui o merchandising, saber de onde eu tirei, é desse. É uma história real que aconteceu no ano de 1946. Uma mulher viúva que tinha 3 filhas ainda consigo, era mãe de 7, mas as outras já tinham crescido, estavam casadas, e frequentavam uma igreja. Você pode imaginar, nesse período de grande depressão econômica nos Estados Unidos, a situação era dificílima. Essas mulheres, a mãe com filha de 12 até 16 anos, foi no culto. E um culto, antecedendo um mês a Páscoa, o pastor disse que eles levantariam uma oferta especial para enviar para uma família muito pobre e necessitada da igreja. A mãe das meninas e as meninas não tiveram dúvida. Nós vamos sacrificialmente ajudar na oferta para essa família. E o que elas fizeram? Elas passaram a reduzir as compras do supermercado. Compravam apenas batatas. E por 30 dias iam comer só batata. Isso daria uma economia para elas de $20 no final daquele mês, que dariam de oferta para a família carente. Mais do que isso, as meninas foram trabalhar de diarista.
Isso ia dar mais uns $20. Mais do que isso, com o dinheiro que elas ganharam, elas fizeram aparadores de copo e venderam para as pessoas e chegaram em $60 com isso e mais $10 que conseguiram economizar com a energia elétrica, não acendendo as luzes e não ouvindo rádio. No dia da Páscoa, era um dia de chuva, elas vão saindo para a igreja, sapatos furados, com papelão dentro do sapato, obviamente encharcado, sem guarda-chuva, mas elas caminhavam naquela lama e sob chuva como pessoas milionárias. Chegaram na igreja, mal podiam esperar o momento da oferta. O pastor anunciou, agora é a hora, nós vamos tirar a oferta para a família pobre e necessitada. Foram à frente, deram um envelope com os seus $70 dentro dele. E voltaram para casa, culto de domingo de Páscoa. A mãe diz, eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje nós teremos ovos cozidos, é Páscoa. Vamos comer batata e ovos cozidos para celebrar. E que Páscoa era aquela? Estavam felizes. Até que umas 2 horas depois do almoço, chega o pastor de carro. Bate na porta, a mãe sai e entra com o rosto desfigurado e um envelope na mão. Dentro do envelope, tinha $87 que a igreja arrecadou para dar para uma família pobre. E a igreja considerava que elas eram a família pobre. Mas ouça o que eu disse. Tinha $87 dentro do envelope de uma igreja com 80 membros. $70 era a mãe viúva com as filhas que tinha arrecadado. Aquela semana foi uma semana ruim para elas. Elas ficaram tristes, monossilábicas, não sabiam o que fazer. O outro domingo veio, as meninas não queriam ir na igreja, mas uma mãe dos anos 40 não vai permitir que a filha fique em casa e vai todo mundo para a igreja. E foram. E no culto, naquele dia, um missionário que tinha um trabalho num país africano anunciou uma necessidade. Ele precisava de $100 para construir o telhado de uma igreja. $100 era possível construir o telhado inteiro. Elas não tiveram dúvida. Apanharam aquele envelope com $87 e deram de oferta na igreja. No final do culto, o pastor anunciou, atingimos exatamente $100. O missionário não resistiu, foi à frente e disse, eu estou impressionado. Nessa igreja deve ter gente muito rica. Veja vocês, que $87 dos $100 foi doado por uma viúva e as suas 3 filhas. Não é quanto você tem, é o que você faz com o que você tem. Gaio procedia fielmente em tudo o que ele praticava. Há um provérbio judeu que diz, generosidade é a primeira forma de adoração. Você quer viver bem? Você quer ter uma vida de quem vive bem? Primeiro, ande na verdade. Segundo, seja fiel em tudo o que você pratica. E para encerrar, como eu prometi, rapidamente. O texto conclui dizendo, paz seja contigo. É o último versículo. Diz, paz seja contigo. Porque se ele anda na verdade, se ele procede fielmente, se ele seguir o bom exemplo, que é o que ele diz no versículo 3, aliás, versículo 11, seguir um bom exemplo é seguir o exemplo de um Demétrios e não de um Diótrefes, porque Diótrefes chega o caminho desse mundo, deseja apenas poder e glória, enquanto Demétrios, a própria verdade, testemunha a respeito dele. Se seguir um bom exemplo, a paz é o resultado imediato de quem vive bem. Um especialista em geografia bíblica chamado Ray Vander Laan, que também é professor de ensino médio, ele contou que um aluno dele autista, sentado na primeira carteira nessa escola cristã, pediu para tomar nota dos pedidos de oração. Ele falou, mas você não sabe ler. Eles não têm problema, alguém me ajuda. E as pessoas ajudaram. E meses depois, esse garoto nunca esquecia os pedidos de oração. Ele falou, como é que está sua tia? E o seu primo melhorou? Como é que estão as coisas na sua casa? E ele disse que esse menino demonstrou um espírito tão doce,
Professor, o senhor quer água? Olha, a fulana está triste, alguém pode sentar com ela? Posso te dar um abraço? E ele disse, aquele menino que eu pensei que ia ensinar, se tornou um exemplo a ser seguido. Meus queridos, não é o quanto a gente tem, não é qual o nome que nós temos, mas é como nós procedemos e onde buscamos os nossos exemplos. Se você andar na verdade, se você for fiel em tudo que você procede, se você seguir bons exemplos, o resultado de tudo isso será uma vida de paz. E uma vida bem vivida é uma vida de paz. Chama o pastor Marco Matozinho e nós vamos encerrar com uma oração. Meus queridos, que a paz seja contigo. Obrigado, pastor Leandro. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco, nos trazendo a meditação na palavra.